Então, para quem está entrando agora, sejam bem-vindos. Estou esperando iniciar a gravação. E vou compartilhar minha tela. Ok. Pessoal, então é o seguinte. O roteiro que vocês tiveram para a aula de hoje pedia para vocês estudarem a apostila no item 1.3. E aí, o que teria que estar claro para vocês? Frequência de amostragem do sinal, efeito de Aliasing, que é a sobreposição que existe ali no espectro, né? Quando a gente faz essa amostragem. Essa amostragem, pessoal, só que eu chamei de modulação, né? Ela é uma modulação por pulsos, chamada de modulação PAM, modulação por amplitude de pulso, né? E aí do inglês lá, Pulse Amplitude Modulation, aí vira PAM. E a amostragem natural e a amostragem plana, né? Então esses são os tópicos aí mais importantes para a gente. Deixa eu pegar aquela canetinha que eu esqueci de abrir aqui, o programa dela. Esperar ela abrir. E aí eu quero saber primeiro, né, nos estudos de vocês e aí tudo que vocês fizeram, tem alguma coisa que ficou mais difícil de compreender, alguma coisa que vocês gostariam que eu vou dar uma explicada em tudo, né? Mas alguma coisa que vocês gostariam que eu abordasse com um pouco mais de detalhe, alguma coisa nesse sentido? Ou foi tranquilo? Eu, particularmente, acho essa parte de PAM um pouco mais tranquila do que o que a gente estava vindo estudando. Mas isso é muito particular, né? Vou dar uma passada então lá, e aí, conforme surgirem qualquer dúvida, qualquer coisa, vocês podem me interromper, podem abrir o microfone, mandar mensagem aí no chat, fiquem à vontade, tá? Então, vamos lá. A gente tem aqui. A gente vai falar aqui, pessoal, desse processo de amostragem de sinais. Como eu falei, isso aqui está ligado a uma modulação que a gente chama de modulação PAM. Modulação, então, por amplitude de pulso. Pessoal, isso aqui tem uma aplicação muito forte até hoje, né, no processo de digitalização de um sinal analógico. Então, vamos imaginar que eu tenha algum sistema de comunicação, tá? Que seja digital, que transforme a informação, transfira a informação de forma digital, só que a minha informação seja analógica. É o caso, por exemplo, quando eu faço uma ligação por VoIP para alguém, uma ligação pelo WhatsApp, por exemplo, né? Um WhatsApp, um FaceTime da vida. Aquelas mensagens ali, elas circulam pela internet, aquela mensagem, ela vai circular, vai ser transferida, o meio de comunicação, na verdade nem meio de comunicação, né, tecnologia ali vai ser pela internet, que funciona, que é uma transmissão, um tipo de comunicação digital. Só que o som, que é o que a gente, quando a gente liga para alguém, é o que a gente está transmitindo, é o som, é a nossa voz, né? O som é um sinal analógico, tá? Só para a gente lembrar dos conceitos que a gente tem aqui, ó, de analógico e digital, um sinal analógico, ele é contínuo no tempo e na amplitude, certo? O que é um sinal contínuo? Né? Que assume infinitos valores dentro do intervalo. Então, tem infinitos valores de tempo aqui, infinitos valores de amplitude. E um sinal digital é um sinal que é discreto em tempo e discreto em amplitude. Vou dar um exemplo de um sinal digital binário, né? Aqui, em que eu tenha, por exemplo, 5 volts representando um determinado bit, pode ser o bit 1, por exemplo, e menos 5 volts, né, polaridade invertida, para representar um outro bit, o bit 0. Então, só existem essas duas possibilidades, 5 e menos 5. Então, a gente tem valores bem definidos que o sinal pode assumir. No analógico, não. Vamos supor que aqui, ó, essa parte do sinal que eu estou vendo vai de 0 a 5 volts também. Quantos valores que ele assume aqui entre 0 e 5 volts? Infinitos. Então, no intervalo de 0 a 5, ele assume infinitos valores. O digital, ele assume valores previamente definidos, tá? 0 e 1 tem algumas técnicas de modulação
eu acho que pode ser que a gente até venha falar disso mais à frente, tem algumas técnicas de modulação digital que fazem transmissões digitais que não são binárias, ou seja, um nível de tensão corresponde a mais de um bit. Então, eu tenho um nível, por exemplo, um nível de tensão que corresponde aos bits 0, 1 e 0, a esse conjunto. Então, toda vez que eu tiver esse conjunto, eu transmito aquele nível de tensão. Mas, de qualquer forma, vai ser um sinal discreto em amplitude, tá? E em tempo também, porque eu tenho exatamente aqui, ó, isso aqui é bem definido, eu tenho exatamente o tempo que vai durar o meu bit, tá? E isso é bem definido. Então, eu sei exatamente onde pode ou não haver transição, né? De um bit para outro. Por que pode ou não? Se eu transmitir uma sequência de uns ou uma sequência de zeros, não vai haver transição. Eu vou ficar sempre naqueles 5 volts ou sempre no menos 5 volts. Mas existe o tempo lá relacionado ao tempo de bit. Então, existe essa questão discreta também. E aí, no processo de digitalização de um sinal analógico, por exemplo, voz é um sinal analógico, nós queremos representar essa voz por um conjunto de bits, de dados binários. E aí, quando eu consigo fazer isso, eu tenho um processo de digitalização do sinal analógico. Esse processo de digitalização, ele é composto de 3 passos. O primeiro é a amostragem. O segundo, quantização. E o terceiro, codificação. Ao conjunto desses 3 passos, ao processo como um todo de digitalização do sinal, a gente dá um nome de modulação também. É uma modulação por código de pulso, tá? Só que o processo de amostragem, que é o nosso tema da aula de hoje, é a modulação PAM, é a modulação por amplitude de pulso. Então, assim, só para introduzir um pouquinho o tema da aula de hoje para vocês, para dar uma aplicação para vocês, né? Isso é muito utilizado aí. Imagens também, vídeos, também são sinais analógicos. Então, também quando eu trabalho com uma TV digital, com a Netflix da vida, YouTube, qualquer coisa, né? Em que a transmissão é digital, mas a informação é analógica, em algum momento essa informação precisa ser transformada em digital, precisa sofrer a digitalização. Beleza até aqui? Tudo bem? Beleza. Bom, então, pessoal, essa parte aqui de amostragem de sinais, a gente vai pegar um sinal que ele é contínuo, né? Analógico, está associado lá à questão de contínuo. Vamos medir e usar como referência alguns valores em intervalos particulares do tempo. Então, a cada intervalo regular de tempo, por exemplo, de 1 em 1 segundo, de 2 em 2 segundos, de 3 em 3 segundos, eu vou medir aquele sinal analógico e vou pegar aquele valor como um valor de referência, tá? Às vezes a gente pode pensar assim, eu não consigo recuperar o sinal se eu fizer isso. A gente consegue recuperar o sinal sim, eu vou mostrar como e por quê, tá? Mas basicamente, né, que corresponde aqui o processo de amostragem. Numa situação ideal, eu tenho, né, um sinal analógico assim. A hora que ele sofrer a amostragem, o que vai acontecer é que de intervalos regulares, eu vou pegar um pedacinho desse sinal e representar ele como uma amostra. Tá? Esse intervalo regular aqui, pessoal, que eu falo, o intervalo de tempo, aqui nós estamos falando de tempo, né? Entre uma amostra e outra, é o que a gente chama de período de amostragem. O T aí, que é muito utilizado para período, até questões lá de física, etc., né? TA, período de amostragem. E a ele vai estar associado uma frequência de amostragem. Vocês já devem ter visto isso aqui até em alguns outros assuntos, né? A gente tem uma relação inversa entre frequência e período. Por quê? O período é um intervalo de tempo e a frequência é o número de ciclos por tempo. Então, por exemplo, se o período é 1 segundo, eu tenho uma amostra a cada segundo, eu tenho uma amostra por segundo. A frequência é 1 também. O inverso de 1 é 1. Agora, se eu trabalho, por exemplo, com um período de amostragem de 2 segundos, o período de amostragem de 2 segundos, eu vou colher amostras de 2 em 2 segundos. Isso quer dizer que eu vou ter 1 sobre 2, meia
amostra por segundo. Então, a frequência de amostragem é de meio Hz, unidade de frequência. Essa frequência ela vai ser muito importante para a gente, porque é ela que vai dizer se a gente consegue ou não consegue recuperar o sinal. A gente tem uma restrição, né? um pré-requisito para realizar essa amostragem e conseguir recuperar o sinal. Ou seja, a partir só desse sinal rosinha que está aqui, ó, só das amostras, eu consegui recuperar igualzinho, bonitinho aqui, ó, o sinal contínuo, o sinal analógico original, né? E aí isso é imprescindível, porque se eu vou digitalizar para transmitir, na hora que chegar no receptor, que receber aquele conjunto de bits, eu preciso recuperar aquela voz, por exemplo, aquele que foi falado, aquele som que foi transmitido. Então, eu preciso pegar aquilo que é digital e voltar aquilo para analógico, para poder reproduzir o som, que é uma grandeza, que é um sinal, né? Os sinais sonoros são sinais de características analógicas. Bom, gente, aí o próximo tópico aqui, ele fala sobre o espectro do sinal amostrado. O que acontece no domínio da frequência quando a gente faz a amostragem do sinal? Então, primeiro aqui no domínio do tempo, e aqui eu estou falando da situação real, tá? O desenho que eu mostrei para vocês lá em cima, com as amostras em rosa, era uma situação ideal, em que as amostras elas ocorriam num espaço de tempo que tendia a zero, praticamente nulo, né? Num curto intervalo de tempo. Numa situação real, eu tenho pulsos que têm uma determinada duração aqui, ó, que ele está chamando aqui de T, a duração do pulso. E aí, o que consiste matematicamente o processo de amostragem? Eu vou pegar um sinal analógico, S de T, vou pegar um sinal de pulsos, e aí esses pulsos, eles são separados por, tá até escrito aqui já, ó, eles são separados por um período, isso aqui é o período de amostragem, e esse T aqui vai ser a largura do pulso. Tá? Como a minha intenção é pegar só um pedacinho do sinal, só um pouquinho do sinal naquele instante, essa largura de pulso ela tem que ser baixa, tá? Para que a gente não tenha pulsos muito largos e aí pegue um pedaço muito grande do sinal, não faz sentido. Mas, enfim. E o processo matemático, o que acontece aqui? É uma multiplicação, pessoal. Eu pego esse sinal aqui, multiplico por esses pulsos que estão aqui, tá? No processo matemático, analisando o processo matemático, e o resultado é o sinal amostrado aqui. Então, reparem que são pedacinhos do sinal original. Então, esse pedacinho aqui, ó, se a gente fizer a correspondência aqui no tempo, mais ou menos, corresponde a esse pedacinho que está aqui. Esse aqui, ó, de rosa. Esse pedacinho aqui, ele está aqui. Esse pedaço aqui está aqui, né? Esse pedaço aqui está aqui. Esse está aqui. E esse aqui está aqui. Então, como se eu pegasse, na verdade né? Eu pego um pedaço só do meu sinal analógico original, tá? Uma forma de fazer isso agora falando na prática, né? Eu falei matematicamente, multiplicação. Alguém consegue propor, pelo que vocês estudaram aqui, como é que a gente pode estar fazendo isso na prática? Como assim, professor? Um jeito prático de se fazer isso. O que eu faço com o sinal? Eu tenho um sinal lá num cabo, né? Um sinal que está saindo de uma fonte, sinal analógico. O que eu faço para poder obter esse sinal amostrado? Ah, tá. Acho que eu lembrei. Seria uma chave eletrônica? Chaveamento. Isso, perfeito, perfeito, né? Eu vou pegar o meu sinal S de T, que é o sinal que eu vou mostrar, vai estar aqui, né? E aí eu vou chavear ele, né? E aqui, por exemplo, vou colocar um resistor para eu poder colher. Aqui eu tenho o meu sinal amostrado, que eu chamei de S de NT, né? E aqui uma chave que vai ficar abrindo e fechando, tá? De quanto em quanto tempo? Do período de amostragem. Então, cada período de amostragem ela fecha. O tempo que ela fica
fechado aqui é a largura aqui do pulso, né? Aí ela fecha e abre. Aí, depois de um período, ela fecha e abre de novo, né? Aí, quando ela fecha, o que acontece? Conduz corrente aqui, né? A tensão que está aqui, ela vem parar aqui, e aí a gente tem essa questão de pegar aquele pedacinho, no instantezinho que ela ficou fechada, eu pego aquele pedacinho do sinal, vai aparecer aqui no resistor, tá? Então, o sinal no resistor seria o sinal mostrado, aqui eu tenho um sinal analógico original que eu quero mostrar. Tranquilo, gente? Tranquilo. Bom, Opa. Bom, o que vai acontecer? Qual que é a correspondência disso lá no domínio da frequência? Qual é a correspondência disso lá no domínio da frequência? Eu não vou entrar em detalhes aqui matemáticos, até porque acho que vocês nem entram muito em detalhe em relação a isso, né? Mas aquele sinal lá mostrado S de T, ele vai ter um espectro S de F. Né, a transformada de Fourier que a gente tem para poder ver, vocês já viram aí nas outras coisas que vocês estudaram, né, para a gente poder ver como que esse sinal é no domínio da frequência, quais são as frequências que compõem esse sinal e tudo mais, né? E aí, como eu falei com vocês, no domínio do tempo eu tenho uma multiplicação por aquele sinal pulsado. E também vai ter uma componente de uma transformada de Fourier, uma versão no domínio da frequência. No domínio do tempo, o processo matemático é multiplicação. O que acontece no domínio da frequência é um processo, eu costumo brincar com meus alunos, né, que a gente aprende 4 operações básicas: adição, subtração, multiplicação e divisão. Mas, na verdade, existe uma outra que se chama convolução. É claro, uma brincadeira. Esse processo aqui não é um processo básico, não é uma operação básica, é uma operação por sinais, que é uma operação complexa, bem chatinha da gente fazer, se tiver que fazer na mão, por exemplo, e tal. Não precisam se preocupar, estou trazendo aqui a título de curiosidade para vocês poderem entender, né, o que acontece. E aí, após esse processo de convolução, o que a gente vai ter de resultado são réplicas do espectro original se repetindo ao longo da frequência. Então, vamos ver aqui nos desenhos, eu não vou me arriscar a desenhar por enquanto, vamos ver aqui nos desenhos como é que fica. Ó. O espectro teórico do pulso retangular é esse aqui. O espectro real do pulso retangular seria esse aqui. O espectro do sinal é esse aqui que a gente tem, tá? Então, esse espectro aqui é o nosso S de F, é a transformada de Fourier do sinal que a gente quer fazer a amostragem, tá? Quando eu fizer essa amostragem, quando eu fizer esse processo de convolução aqui, ó, o que vai acontecer? Como resultado, nós vamos ter o espectro do sinal amostrado, que é esse aqui. Olha o que aconteceu, gente. Reparem o que aconteceu. Ó, o espectro original do sinal analógico, do sinal que eu quero mostrar, né, do sinal modulante, ele se repete no espectro após o processo de amostragem. E o que acontece mais? Vão aparecer réplicas dele, só que com amplitudes atenuadas, com amplitudes reduzidas. Então, ó, esse carinha aqui é igual a esse, só que com as amplitudes modificadas, atenuadas, né? Pergunta, gente, o que eu faço nesse espectro aqui, olhando para esse espectro, o que eu faço para recuperar o sinal original? Usando um filtro? Eu uso um filtro, né? Eu uso um filtro passa-baixas, que vai deixar passar as frequências originais, pelo menos, né, as frequências originais do sinal, e que filtre, selecione, que elimine essas outras réplicas de menor amplitude que são criadas. Então, quando ela eliminar essas réplicas e mantiver somente o espectro original, somente as frequências originais, eu recuperei o que eu tinha originalmente. Então, a gente usa isso mesmo, um processo de filtragem. Tudo bem até aqui? Podem me interromper, podem mandar mensagem no chat, fiquem à vontade aí, gente.
Aí, galera, existe uma condição para que isso aconteça, tá? Existe uma condição para que a gente consiga recuperar o sinal. Eu vou mostrar para vocês, vou fazer esse desenho aqui. Vou pegar um... Como é que chama? Não é... Esqueci o nome do aplicativo, gente. Férias, a gente esquece tudo, né? Deixa eu ver se eu consigo achar ele aqui. Tem muita coisa no meu computador. Aqui, achei. Só para eu ter uma tela em branco aqui para poder riscar um pouquinho com vocês, o que vai acontecer, né? Vamos imaginar que eu tenha um sinal que eu quero amostrar, cujo espectro é esse aqui, ó. Que ele vai de menos W até W. Depois do processo de amostragem, o que a gente viu? Que eu vou ter o espectro original, então aqui após a amostragem, né? O espectro original e depois réplicas desse espectro original, porém atenuadas. Aqui elas não estão igualmente espaçadas, não. Eu não tenho muita noção desse negócio de espaço, mas é isso aí. São as réplicas, né? São esse mesmo triângulo que a gente tinha, porém mais baixinho, com amplitude menor. O que acontece? Aonde que estão posicionadas essas réplicas? Elas ficam deslocadas de múltiplos da frequência de amostragem. Então, ó, essa primeira réplica é o triângulo original deslocado de FA. Então, ele vem parar aqui, ó, se ele estava em torno de 0 Hz de frequência, se eu ando com ele FA para a direita, ele vem parar aqui em FA de frequência, né? E aí, ó, menos W, se eu ando FA para a direita, é menos W mais FA. W, se eu ando FA para a direita, vem W mais FA. Né? Esse é outro, vai estar em 2 FA, vai estar outro em 3 FA, outro em 4 FA, sempre os múltiplos da frequência de amostragem. O que acontece, gente? Então, se essa frequência de amostragem for maior, esses triângulos eles vão ficar mais afastados. Porque se as réplicas estão a cada FA, se FA é maior, elas estão mais distantes, né? Aqui no espectro. Se for menor, elas estão mais juntas. Vamos imaginar a situação crítica aqui, mas que eu ainda não tenho interferência de uma réplica na outra. Então, ó, nosso triângulo original, de menos W até W, e a réplica coladinha aqui. A primeira réplica. Aqui é FA, tá? Aqui é menos W mais FA. E aqui é W mais FA. Essa, pessoal, é a situação crítica do menor valor possível da frequência de amostragem, do FA, ou seja, o menor deslocamento possível, para que um triângulo não entre dentro do outro, para que um triângulo não interfira no outro. Porque se eu utilizar um valor de FA que não seja alto o suficiente, mais baixo, e aí eu tiver uma situação de um triângulo entrar dentro do outro, de um triângulo assim entrar dentro do outro, né? Essa interferência vai mudar o espectro, vai mudar a forma de onda do espectro, e aí eu não consigo mais filtrar e recuperar o sinal original, porque eu tive essa influência das réplicas, né? E aí, quando a gente recupera, nós acabamos de ver que a gente usa um filtro para eliminar essas réplicas. Esse problema é o problema que a gente chama de aliasing. Tá? Quem estudou isso aqui foi um cara chamado Nyquist, tá? E aí ele desenvolveu um teorema chamado de Teorema de Nyquist da amostragem. E o que ele fala lá? Ele fala que a frequência de amostragem ela tem que ser sempre maior ou igual a 2 vezes a frequência máxima do sinal original. Então, ó, o sinal original, a frequência máxima dele era W. A frequência máxima dele era W. Eu tenho que fazer uma amostragem, então, com uma frequência maior
ou igual a 2 vezes W. Podem olhar aqui, ó, que na situação crítica, na pior situação, né, é quando W é igual a menos W mais FA. Passa menos W para lá somando, fica W mais W é igual a FA, e FA é igual a 2W, 2 vezes a frequência máxima. Então, gravem isso, tá? Eu quis desenhar aqui para mostrar para vocês de onde que vem e tudo mais, mas gravem isso, a frequência de amostragem tem que ser sempre maior ou igual a 2 vezes a frequência máxima do sinal, tá? A níveis de aplicação, por exemplo, para voz em telefonia, a gente seleciona só algumas frequências da voz, por isso que a voz fica diferente no telefone, né? A gente vai até uns 3.600 kHz, se eu não me engano, não, 3.600 Hz, né? 3,6 kHz, mais ou menos, de frequência. Então, no caso da voz, para eu conseguir amostrar ela, limitando ela a 3,6 kHz, a frequência de amostragem tem que ser, no mínimo, 3,6 vezes 2, 7,2, né? 7,2 kHz. Na prática, se usa 8 kHz. Por quê? Porque se eu deixar esses triângulos muito pertinho, se eu trabalhar na situação crítica, na situação aí da frequência mínima de amostragem, eu preciso de um filtro extremamente seletivo e caro para conseguir filtrar isso aqui e eliminar completamente isso aqui. Tá? Em uma situação do filtro real, não é assim que funciona. Bom, voltando aqui, tá? Vamos terminar isso aqui rapidinho. Ele mostra aqui, né? Como eu falei para vocês, o amostrador, o processo de amostragem é obtido por meio de um chaveamento do sinal original, tá? Aí nós temos aqui um sinal de pulsos, aqui ideal. Com a amostragem, o resultado é isso aqui, ó, as amostras que a gente tem aqui. Só que nesse caso aqui, eu não tenho amostras suficientes do sinal original. Ou seja, eu não estou atendendo aquele critério nosso, o teorema de Nernst. Eu estou usando uma frequência menor do que 2 vezes a frequência máxima do sinal. Isso faz o quê? Dá problema. Dá o problema aqui de aliasing. E aí, o que acontece? O sinal S1 de T, que é esse sinal aqui, que também corresponde às amostras, por exemplo, né, foi recuperado ao invés do sinal original, que seria esse aqui, o S de T. Ó. Então, houve uma distorção, houve um problema aí e a gente não conseguiu recuperar o sinal original. Beleza. Bom, aí ele traz aqui essa nomenclatura que eu falei para vocês, modulação de amplitude de pulso, né, PAM. Aí eu tenho, né, duas formas de fazer isso, um PAM natural e o PAM plano. O que é o PAM natural? Cada amostra que eu faço aqui, ó, eu pego um pedacinho do sinal como a gente viu até então. O que é o PAM plano, que normalmente é o que é mais utilizado? A gente pega o valor do começo da amostra e mantém ele durante todo o tempo do pulso. Então, ao invés de pegar aquele pedaço do sinal, eu pego só o primeiro valorzinho e mantenho ele, e aí crio um pulso, crio pulsos planos, né? Por isso que chama aqui plano. Todos os pulsos aqui, eles não variam de valor. Aqui a gente ainda tem uma variaçãozinha. Tudo bem, gente? Ok? Tudo bem. Ele fala aqui algumas informações que eu já dei, né? Fala do aliasing aqui, a entrada analógica do sinal atravessa um fio. Aqui ele usa aqui frequência de 8 kHz, esse é o valor, como eu falei para vocês, que é usado na prática, para telefonia, por exemplo. Se a gente quer um sinal com mais detalhe, a gente tem que usar mais frequências, outra coisa e tal. Aqui o que eu mostrei para vocês, o sinal original nosso, o sinal amostrado, aí passa por um filtro e aí eu tenho somente essa primeira, eu elimino as réplicas, eu filtro as réplicas e aí eu recupero o sinal original. Aqui, como eu falei, né, uma situação crítica em que os pulsos, eles estão, as réplicas, elas estão encostadinhas uma na outra e aí eu teria que usar um filtro ideal, na prática, na verdade, nem existe, né? Para um filtro real, que tem essa banda de transição aqui que a gente chama, eu preciso afastar mais essas réplicas, eu preciso ter essas réplicas um pouco mais afastadas.
Aqui, uma condição mostrando a aliasing, né? Eu não respeitei aquela frequência mínima, dobro da frequência máxima do sinal, né? A frequência mínima de amostragem, e aí um sinal interferiu no outro. O resultado é que, quando eu passo pelo filtro, o espectro ele sofre uma mudança aqui. Beleza. Para a simulação. Vamos acessar aqui nosso multisim. Né? Vai aparecer esse circuito aqui para a gente, tá? Em que aqui a gente vai ter um transistor funcionando como uma chave, né? Eu vou ter aqui, ora eu alimento a base desse transmissor, desse transistor, ora não, fazendo com que ele conduza ou não, vai funcionar como uma chave, né? E aqui eu estou colhendo o sinal de saída. Vou vir aqui já para as análises que a gente tem que fazer. Já vou rodar aqui para a gente ver o gráfico aqui, né? E olha só, a fonte de informação, a informação está sendo representada por esse sinal aqui senoidal, tá? E o sinal amostrado, e aqui podem ver que a gente está usando a amostragem natural, não a amostragem plana, né? O sinal amostrado ele está em verde. Então, ó, esse pedaço do sinal, esse pedaço do sinal, esse pedaço do sinal e assim por diante. Vamos ver o que o roteiro pediu de vocês lá. Simule o circuito e o sinal amostrado em PAM, que está em verde. Pausa a simulação para verificar as ondas, que a gente está vendo agora, né? Com os cursores, meça a frequência de amostragem e a duração do pulso. Note que esse circuito temos apenas a opção de amostragem natural. Então, como é que ficaria aqui, ó, a título de curiosidade, como é que ficaria se eu tivesse a amostragem plana? Peraí que eu deixei cair a caneta aqui, gente. Como é que ficaria se eu tivesse a amostragem plana, né? Ó, amostrei aqui nesse instante de tempo, mantive durante todo o intervalo da amostra. Aí ele vai lá e desce de volta aqui. Aqui, na hora que eu amostrei esse valor é constante até terminar aqui a amostra. Amostrei esse valor fica constante até terminar a amostra. Amostrei esse valor, constante. E assim por diante. Reparem, galera, que o resultado, eu não falei disso, mas eu falei um pouco no começo, né? Reparem que o resultado agora é um sinal discreto em tempo. Por quê? Como essas amostras, eu sei exatamente onde elas estão, eu não tenho ocupação agora do sinal de todo o tempo de forma contínua, né? Eu sei que a amostra em 2 segundos, uma amostra em 4, uma amostra em 6. Então, são intervalos de tempo regulares e bem definidos, tá? Vamos medir, conforme ele pediu lá, vamos medir aqui usando os cursores, qual é a frequência de amostragem, qual é o período de amostragem, né, e consequentemente a frequência. Então, o que eu faço? Né? Pego o primeiro cursor no começo de uma amostra e o segundo cursor no começo da amostra seguinte. Aí eu vou ter o período de amostragem ali nosso. Aí, certinho aqui, né? Então, ó, entre C1 e C2, nós temos uma variação de aproximadamente 1 milissegundo. Então, nós temos aqui um período de amostragem de 1 milissegundo. Consequentemente, a frequência de amostragem, né? Se a gente olhar o valor aqui, como tem uma variaçãozinha aqui na leitura de posicionamento de cursor e tudo mais, tá dando 993 Hz, né? Mas isso aqui é aproximadamente 1 kHz. Que é se eu inverter, se eu fazer 1 dividido por 1 mili, 1 dividido por 10 a menos 3, eu vou achar 1 K. Se eu fizer 1 dividido por 1 K, 1 dividido por 10 a terceira, eu vou achar 1 mili. Então, um é o inverso do outro. Beleza? Tudo bem? Beleza. Aí ele pediu para a gente medir também a largura do pulso amostrado. Então, vou vir aqui. De C1 até C2 agora, né? Coloquei C1 no começo do pulso, C2 no final do pulso. Nós temos aí uma largura de pulso de aproximadamente, vou chamar de TP, tá? Tempo do pulso, de aproximadamente 290 microsegundos.
tá? E aí não existe, não faz sentido a gente ver frequência de pulso, não. Isso aí não faz sentido, tá? A amostra, como eu tenho a amostragem regular, e a gente viu toda aquela análise no domínio da frequência para conseguir recuperar o sinal e tudo mais, aí nós temos essa análise aí. Para o tempo do pulso, não. Então, fizemos as medições que ele pediu lá, no item 3.2, no item 3.3. Clique 2 vezes na fonte F amostragem, altere o parâmetro frequência para 3 kHz. Vou fazer isso aqui primeiro. Então, aqui ó, F amostragem seria a fonte aqui, que é a fonte que vai controlar a chave, né? E aí eu vou alterar a frequência dela agora para 3 kHz. Quando eu alterei ela para 3 kHz aqui, vou rodar de novo. Tá? Deixa eu parar a simulação. E aí, o que a gente consegue perceber que aconteceu? Né? Vamos medir aqui para ver se está batendo esse novo período. Vamos só ver o que ele fala lá no roteiro primeiro, né? Vamos lá. Simule novamente o circuito e observe a diferença na onda PAM. Meça novamente a frequência de amostragem e a duração do pulso. O que podemos concluir? Vou medir lá de novo, né? Então foi bom que eu não apaguei, foi de propósito, eu não apaguei esses valores aqui, que a gente mediu da primeira vez. Deixa eu anotar eles aqui, ó. Antes, nós tínhamos o período de amostragem de 1 milissegundo, a frequência de amostragem de 1 kHz. Tá? E o tempo do pulso, a duração do pulso, de 290 microsegundos. Agora vamos lá. Vou fazer essa nova medição. Vou escolher um pulso aqui qualquer, colocar o cursor no começo. E o pulso seguinte, para a gente ver o período de amostragem, vou colocar no começo dele também. Peraí, deixa eu fazer isso aqui tentando fazer com a caneta, com o mouse, eu acho que é um pouco melhor. Tá bom, mais ou menos assim, dá para a gente ter uma ideia, né? E aí, o que eu tô encontrando aqui, né? Um período, né? Uma variação ali no domínio do tempo. Período de amostragem de 341,3 microsegundos. E a frequência de amostragem, que é o inverso, ele já calcula aqui para a gente também, 2,93 kHz. Vamos medir agora o tempo de pulso. Daqui a pouco a gente compara os valores e tira as conclusões. Então, coloquei o primeiro cursor no começo de um pulso, o segundo cursor no final do mesmo pulso. Nós vamos ter agora um tempo de pulso de, olha lá, 102,39 microsegundos. Tá? Então, o que aconteceu, gente? Ó, eu vim aqui na fonte, vou abrir os detalhes dela aqui de novo, né? Mudei a frequência dela para 3 kHz. O que aconteceu, né? Se eu abro e fecho a chave com uma frequência de 3 kHz, eu vou ter uma frequência de amostragem de 3 kHz. Antes eu tinha de 1, porque estava em 1, agora eu vou ter de 3. Ah, encontrei aqui 2,93. O cursor não fica exatamente, né? A gente tenta fazer o mais próximo possível, mas o cursor ele não fica exatamente no comecinho lá do pulso. Tem um desviozinho, vai dar uma diferenciazinha, um erro de leitura, que é completamente normal, né? Um erro de leitura que desvia um pouquinho o valor aqui, desviou em 70 Hz mais ou menos, tá? E o que eu queria chamar a atenção de vocês? O tempo de pulso aqui reduziu, mas nos parâmetros eu só mexi com a frequência de amostragem. Por quê? Porque existe um parâmetro, pessoal, de ondas quadradas, de ondas de pulso, né? Que a gente chama de Dutch Cycle, esse DC que está aqui, que ó, é dado em percentual. É o percentual daquele período em que eu vou ter o pulso, tá?
que é isso, né? Vamos supor aqui que eu tenha meus pulsos aqui, ó. Dentro de um período, qual é o percentual de tempo que eu tive o pulso aqui existindo, né? Antes de ir a zero. Aqui, no caso, eu fiz um desenho que ficou mais ou menos 50%. Aqui, o nosso Dutch Cycle, ele está em 30%. Então, do período de amostragem, que é o período inteiro que a gente tem aqui, o pulso ele acompanha só uns 30% mais ou menos. Os outros 70% é um período, é um intervalo de tempo em que eu fico em zero, em que o pulso fica em zero, tá? Isso é o que a gente chama ali de Dutch Cycle, tá em 30%. Então, se antes eu tinha 1 milissegundo de período, 30% de 1 milissegundo dá mais ou menos 300 microsegundos, né? Eu achei 290, um errinho de leitura. Aqui, tempo de amostragem, 341,3 microsegundos. Se eu tirar 30% disso aqui, eu vou encontrar mais ou menos esses 102,39 microsegundos, tá? Então, o tempo do pulso aqui, no caso, é 30% do tempo do período de amostragem. É o Dutch Cycle que a gente tem. Tudo bem? Tudo bem. Beleza, gente. Vamos ver aqui o finalzinho. Altere agora o parâmetro DC para 10%. Simule e observe a onda e meça a frequência de amostragem e duração por pulso, do pulso. Eu já expliquei, né, esse Dutch Cycle aqui que a gente tinha. Vou mudar ele para 10%. E aí eu vou fechar isso aqui. Vamos simular de novo. Ó, Dutch Cycle menor. O que acontece? O pulso ele ficou um pouquinho menor. Deixa eu aumentar um pouquinho a frequência aqui, para a gente poder... Vou voltar essa frequência para 1K, para a gente poder ver um pouquinho melhor aqui. Diminuir a frequência, na verdade. Né? A gente vê um pouquinho menor. Melhor. Ó, reparem que daquela situação original em que eu tinha 30%, o pulso agora ele ficou nesse intervalo. Então, ó, o nosso intervalo de um período, vou colocar aqui, nosso intervalo de um período, vamos medir desse aqui para o outro ali, pode ser. Aqui, começo de um pulso até o começo do pulso seguinte, né? Então, nosso intervalo de tempo é esse aqui, 1 milissegundo, mais ou menos, né? É o mesmo período que nós encontramos. Então, mesmo período de amostragem de 1 milissegundo. Frequência de amostragem, o inverso, dá aproximadamente 1 kHz, ele deu 993,22. E, ó, se agora eu tenho 10% da amostra do tempo de amostragem sendo pulso e o resto em zero, os 90%, né? Quanto que é 10% de 1 mili? Vai dar aqui 100 microsegundos. Então, a hora que eu medir, com o cursor, a largura do pulso mais ou menos, eu tenho que encontrar mas aqui já é próximo o suficiente. É um erro, como eu falei, de leitura, né? Um erro de mais ou menos 14, alguma coisa, microsegundos. Não é nada tão relevante assim, mas a gente pode verificar essa correspondência. O tempo do pulso é aproximadamente 10% do tempo de amostragem. Dúvidas, gente? Perguntas, questionamentos? Eu acho que terminou o roteiro lá, né? Varia outros parâmetros por sua descrição, anote suas dúvidas e conclusões. Alguma pergunta? Então, sempre que aumenta a frequência de amostragem, reduz o tamanho do pulso, a largura? Não. Ou... É porque a largura do pulso, se ela for dada em percentual de tempo, que é o que a gente viu, se tiver o Dutch Cycle, aquele DC, né? O que acontece? Se o período de amostra for maior, eu vou ter um pulso mais largo também, para o mesmo Dutch Cycle.
é sempre o percentual em cima do tempo de amostragem. Então, nesse caso aí, nós tínhamos um tempo de amostragem de 1 milissegundos. Na hora que eu fiz lá 10%, eu achei 100 microsegundos. Se eu tivesse lá na outra situação, em que eu coloquei a frequência em 3 kHz, nós tínhamos mais ou menos 340 microsegundos de período, né? E aí, daria mais ou menos 34 microsegundos, que é 10% de 340, mais ou menos 34 do tempo do pulso. Então, tem sempre proporcional o tempo do pulso com o período de amostragem, para o mesmo death cycle. Beleza, Renan? Entendi. Obrigado. É isso, as ordens. Alguém, gente, mais alguém quer perguntar alguma coisa? Bom, se não, pessoal, a aula de hoje era isso. Lembre-se que, para quem for fazer lá, vocês têm a recuperação lá, ainda tá para entregar, acho que até quarta-feira da semana que vem, tem a data lá certinho. Bom fim de semana para vocês. Deixa eu interromper a gravação aqui, inclusive. Bom fim de semana.